vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma livecast. Ai, que felicidade. Ai, é tão bom estar aqui toda quarta-feira com vocês. Vamos dar um tempinho aí. Ei, gente, e a nossa convidada especial, gente. Seja bem-vinda. Vamos dar só um tempinho aí pra galera ir entrando e o Instagram e notificando as pessoas que a gente já começou a nossa live, tá? Ai, prazer ter você aqui. Daqui enfim, né? Consegui marcar uma live da senhorita. Né, dona Gesiane? Seja bem-vinda, viu? Deixa eu baixar um pouquinho o volume aqui. Ansiosa, gente. Tá ansiosa? Mais ou menos? Muita! Você participou de live antes? Vou dar só mais uns minutinhos, tá, gente? O Instagram aí notificando a galera aqui. Vou até enviar para algumas pessoas aqui que a nossa live já começou. Aí, mandei pra uma galera. Eu fico muito feliz que a senhora se aparece mais no Insta. Pra quem tá entrando aí, seja bem-vinda, viu? I see the light inside you, brighter than the sky. A galera que tá entrando, vamos subir o aviãozinho, enviar a notificação aí pra aumentar o número de pessoas na nossa live, pra vir ver a Geise. Ai, tô tão feliz que você aceitou o convite, Geise. Vou dar só mais uns minutinhos aí eu já te chamo, tá? Boa noite. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Tô aqui encaminhando, mandando aviãozinho aqui pra galera vir pra nossa live. Isso, vamos subindo coraçãozinho, subindo aviãozinho, que a Geise merece. Obrigada, viu, Geise, por disponibilizar o tempo pra nós. Vou dar mais um minutinho, Geise, e aí eu já te chamo, tá? Boa noite pra quem tá entrando.
quem está entrando, sejam bem-vindos. Geise, já vou te chamar aí, tá? Ei, Geise, seja bem-vinda! Oi, tudo bom? Tudo, que honra ter você aqui! Ai, o prazer é todo meu. Tava ansiosa aqui já. Tava aqui nervosa, já ansiosa, né? A ansiedade me mata. Doida pra conversar logo. Ah, é um instinto natural da vida, a tal da ansiedade. A gente precisa dela. É, tem que ter, né? A minha é um pouquinho em excesso, tento controlar. Ah, mas com o tempo a gente consegue. Muita Mas aqui, que terapia? honra te ter aqui. E terapia, gente, recomendo para todo mundo. Terapia é vida, faz parte. Demais. Então, vou te dar aí uns minutinhos para você apresentar quem é Gesiane Alves. Então, gente, boa noite, todo mundo que tá aí na live. É, eu sou uma pessoa não muito diferente das demais. Nasci numa cidadezinha muito pequenininha no interior e decidi vir para Ipatinga há uns 15 anos atrás para tentar sorte aqui. Eu tinha um objetivo, na verdade, de fazer uma faculdade, de ter uma especialização, de ter um lugar no mundo, digamos assim. E eu saí de lá, vim para cá e aos poucos eu tenho, graças a Deus, conquistado meu espaço, meu lugar aqui nessa cidade. Bem é isso. Aí tá todo mundo te desejando sucesso. Ah, obrigada, gente. Tatá. Vivi, nossa, Vivi há muitos anos que eu não te vejo, hein? Que bom te ter aqui. Muito tempo. Que bom ver todo mundo aí na live. Então, Geise, hoje você é advogada, né? Como é que aconteceu isso na sua vida, assim? Como é que foi essa escolha? Qual que é a sua história, assim, dentro da área do direito, assim? Então, eu sempre fui muito conversada e desde muito pequena, quando me perguntava assim, o que você quer ser quando crescer? Eu não fazia ideia do que um advogado. Não foi certo. Eu não fazia ideia de que um advogado fazia, mas eu sempre falava que eu queria ser advogada. Então, assim, na minha cidade tinham poucos advogados, né? Naquela época, cidadinha de 15, 16 mil habitantes, quando eu estava por lá. E eu achava muito interessante a forma como aquelas pessoas falavam, como elas se comportavam, a forma de respeito que elas tinham e todo o conhecimento que elas tinham também. E eu sempre desejei muito aquilo. Então, eu sempre falava que eu queria ser advogada. E em um determinado tempo, eu sou filha de... Meu pai ele é fotógrafo. Meu pai prestava serviço para a delegacia da cidade. E eu sempre ia com ele acompanhar até que em 2006, na verdade, eu conheci uma turma que fazia uma ação global, ia até a delegacia para fazer identidade, casamento, e eu comecei a trabalhar com meu pai durante um tempo rodando os municípios próximos da minha cidade. E conheci uma moça que era supervisora, que era formada em Direito, mas concursada, e ela começou a falar do que ela fazia, como é que era, e meu interesse só aumentou pelo curso. Aí eu vim para Ipatinga justamente para tentar fazer o curso de Direito. Não foi fácil, demorou um pouquinho para eu conseguir fazer a faculdade. Eu me formei em outros cursos antes do Direito, porque o Direito realmente era um sonho mesmo, era um desejo que eu tinha de fazer. A caminhada foi longa, mas tem dado certo. Quais são os outros cursos que você fez? Eu sou técnica em administração e também tenho tecnóloga em RH. Quando eu vim para Ipatinga, eu fui para o comércio, né? Que é uma das áreas que aqui é mais promissora para quem não tinha muito conhecimento. E quando eu vim trabalhar, eu trabalhei durante muitos anos na Claro. E para ter um curso, um cargo melhor dentro da operadora, você tinha que obrigatoriamente ter um curso superior. E como eu trabalhava com gestão, com administração dentro da empresa, aí eu fiz o tecnólogo em RH justamente para conseguir ser promovida naquele momento dentro da empresa. E deu certo. Pouco tempo depois eu virei gerente, fiquei 7 anos
nessa função até me formar e decidir seguir a carreira mesmo como advogada. E hoje, qual que é a sua área de atuação, assim? Então, hoje eu trabalho com direito de família, eu trabalho com ações de paternidade, de alimentos, divórcio, herança. Basicamente, hoje meu nicho maior são essas áreas, mas eu tenho um escritório, eu, Alves e Mascarenhas, que eu tenho a Patrícia, minha sócia, tá aí, Paty, se tiver manifesta, que tem trabalhado Não, é junto que comigo, sabe? e hoje ela me ajuda nas outras, ela tem a especialidade dela e me ajuda em outras áreas, como direito de trabalho, direito do consumidor. Eu só me voltei para o direito da família agora. Tá comigo aí já há algum tempo, né? Foi uma escolha, assim, digamos assim, bem difícil para fazer, porque eu terminei a faculdade, eu continuei trabalhando como gerente e continuei trabalhando como advogada para empresa. Então, na minha cabeça, naquele momento, eu achei que eu conseguiria, que era aquilo que eu gostava de fazer e que eu daria prosseguimento na área empresarial, comercial mesmo. Mas aí o direito de família me pegou, me conquistou, aí eu decidi que seguiria mais nessa área mesmo. Bem. Você também já trabalhou, você também pega algumas causas empresariais, não pega? Sim, eu ainda continuo trabalhando. Eu trabalhei durante 7 anos como gerente numa rede de lojas, na Cobre Tudo, né? Hoje são mais de 20 lojas entre Minas e Espírito Santo. E eu continuo prestando serviço para eles na parte empresarial. Então, toda a parte de consultoria, ainda pertenço a eles, ainda continuo nessa parceria. O David é uma pessoa assim, maravilhosa. Uma das pessoas que me incentivou muito no curso. Eu sou muito grata por esses anos de trabalho com ele. E tudo que ele me proporcionou. Aprendi, tudo que eu sou hoje é devido a todo o espaço que ele me deu dentro da empresa. Isso foi muito importante na minha vida profissional mesmo, muito mesmo. E hoje é só com a área de família, assim, né? Além da Cobre Tudo, mais a área de família, né? Hoje, sim, meu nicho mesmo, eu me posiciono como uma advogada familiarista. Hoje, a maioria das minhas ações é em direito de família. Mas continuo ainda, como eu já tinha essa parceria com o Davidson, ainda continuo prestando esse serviço de consultoria para ele na parte empresarial, aí acaba que a parte consumerista, comercial, parte administrativa e todos os processos ligados a isso, eu continuo ainda dando esse suporte para ele aí. Aí estou me dividindo entre as duas áreas ainda, né? Mas aqui, Geise, conta pra gente. Ah, deixa eu só fazer um spoiler pra galera aqui, pra todo mundo entender. Já conheci a Geise através da Cobre Tudo, né? Que foi nosso cliente aqui na agência. E a gente aí conquistou uma amizade. A gente conseguiu construir uma amizade. E mais uma vez é uma honra te ter por aqui. Eu Mas também pelo convite. conta aqui pra gente, como é que foi esse, qual foi o divisor de águas mesmo da trajetória da Geisiane advogada? Então, eu me formei em 2019, só que desde sempre eu me dividia entre a gerência da loja e entre o direito. É uma loucura. Eu trabalhava na Cobre Tudo, não tive como estagiar em outro escritório durante a faculdade. Então eu fiz uma proposta para o Davidson, que era toda a parte que tivesse de processo entre as lojas, que eu faria gratuitamente para ele quando não precisasse de um advogado. E quando precisasse de um advogado, eu gostaria de acompanhar esse advogado nos processos. Então a gente fechou essa parceria ainda como gerente e eu comecei a trabalhar para ele em audiências, acompanhando advogados, fazendo contestação do juizado. E quando eu formei em 2019, ainda tinha a OAB ainda, né, para conquistar. Então eu formei, logo em seguida veio a pandemia 2020, e não tinha prova da OAB. Eu fiquei 1 ano esperando para conseguir fazer a segunda fase da prova da OAB. Eu fiz a primeira fase ainda dentro da faculdade, eu estava em 2019, só que a segunda fase seria início de 2020. Com a pandemia eu não consegui fazer, a prova só ia sendo adiada. E final de 2020 eu consegui fazer a prova, fui aprovada, glória a Deus. E aí eu comecei a me dividir entre o escritório e entre a loja.
e fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Mas aí, o ano passado, eu decidi que eu seguiria como advogada mesmo. E o divisor de água, assim, para dizer bem certeza para você, assim, não teve nenhum episódio que me fez falar assim, não, a partir de agora serei somente advogada. Acho que com o tempo, essa necessidade, ela foi aflorando, ela foi chegando, e eu vi que não tinha muito como correr, né? Se eu queria, de fato, tanto fazer a faculdade, em 5 anos, eu consegui terminar a Uhum. faculdade, então eu tinha uma obrigação moral, digamos assim, de prosseguir, né? Já que era algo que eu batalhei tanto para ter. Aí, final de 2020 e 2021 agora, eu decidi que faria essa transição, sairia da gerência da Cobre Tudo e viria somente para o escritório. Acho que a dificuldade maior que eu achei nesse período, assim, foi realmente escolher em que área eu ia trabalhar, em que área eu ia focar. Você participou aí, né? das indecisões de como é que seria. Mas, assim, deu tudo certo. Eu consegui me decidir e estamos seguindo. Eu acho que nesse processo que a gente participou junto, aí, eu acho que foi mais a área de família que te escolheu do que você escolheu a área de família. Tá? Cara, eu acho que sim, sabe? Eu acho que, de fato, foi isso mesmo que aconteceu. Na verdade, eu sempre gostei da área de família. Durante a faculdade, o estágio Uhum. obrigatório, eu atuei no núcleo de prática jurídica da faculdade e foi na área da família. Só que a área da família, ela é uma área assim que me pegava no sentido emocional mesmo, sabe? Eu gostava da área, mas eu tinha uma preocupação de não conseguir separar, sabe, em algum momento, porque em todas as audiências que eu participo, em todos esses anos trabalhando com a área jurídica, as audiências de família, elas são muito puxadas. Então, você tem que ter um emocional bem estável, você tem que estar preparado para aquilo ali, porque, de fato, não é fácil, sabe? E Terapia tem que ter em dia. tem que estar em dia, porque a área de família, você não vai só resolver um conflito. A maioria das mães que chegam no escritório, a maioria das pessoas que procuram a gente é num momento de como pode dizer, de fragilidade. Então, é um momento difícil, você tem que ter empatia, não é só a questão do direito, você tem que saber ouvir. Muitas vezes você é conselheira, então acaba que tudo isso me pegava um pouco em sair, em trabalhar com direito de família. E uma das coisas assim que para mim me deu um ânimo foi em dezembro, era 24, gente, dia 24 era Natal. Eu estava, tipo, numa correria, eu ainda estava trabalhando na loja, então, comércio, final de ano, aquela loucura. E a Patrícia me ligou e falou assim, gente, tem uma cliente que está querendo fazer, está precisando da medida protetiva, só que ela quer conversar direto com você. Eu falei, nossa, medida protetiva, será que eu vou pegar? Eu falei, o conhecimento técnico eu tenho, mas eu não sei se eu tenho a parte emocional para lidar com esse tipo de situação. Aham. Mas vamos lá. Eu falei, não, Paty, beleza. Fiz uma consultoria online com ela e conversei. Naquele momento eu vi o desespero daquela mulher, a situação que ela se encontrava, o medo que ela tinha de... E ela me falou uma coisa que me pegou muito, era de 24, era Natal, eu ia passar Natal com a minha família. Ela falou que a preocupação dela é dela não passar aquele Natal com a família dela. E aquilo me deixou assim muito medo, aquilo me tocou muito medo. E Uhum. foi quando a gente fez a medida provisória, eu lembro que eu tava no dia 24 já, eu já estava com a minha família comemorando, eu recebi uma notificação que a medida tinha sido deferida. Então, eu fiquei muito feliz, eu liguei para ela no dia seguinte, a gente conversou. Então, eu vi a gratidão no olhar dela. Nossa, doutora, você conseguiu muito rápido e tal. Eu falei, não, graças a Deus é uma situação que a justiça ela age um pouco mais rápido para defender a mulher. Então, naquele dia, ficou aquele sentimento aquela sensação que eu queria de ter conhecimento, de fazer algo por alguém. Naquele momento, ele se concretizou. E eu não tinha esse sentimento quando eu ganhava outras ações. Então, naquele momento Aham. ali, foi tipo, bem gratificante mesmo. Eu fico emocionada até hoje de lembrar dessa situação. Então, ali, acho que começou a aparecer mais casos de direito de família. E eu comecei a falei, não, gente, é o sinal do dia e tá ali, então é com isso mesmo que eu tenho, é isso que eu tenho que fazer. Esse é meu objetivo mesmo. É minha missão, digamos assim.
Que lindo, meu Deus do céu! Pois é, para quem não sabe, eu também sou formada em direito, mas eu não quis essa área na minha vida, não. A vida me levou para o marketing, a publicidade. Não, mas é Mas, igual como eu estava falando, né? É uma coisa. Fiz outros cursos, mas quando a gente tem vocação, que a gente tem algo que de fato é aquilo que a gente gosta de fazer, não adianta. A gente vai acabar indo naquele caminho. E eu acho que acredito que aconteceu com você. Direito é uma área maravilhosa, mas não era aquilo que te movia, digamos assim, né? Não era o que te mais ou menos movimentava. isso. É Vice-versa. assim, eu até gosto muito do direito, mas a área que eu mais gosto, assim, é criminal, né? Eu gosto muito de direito penal, gosto muito da seara criminal, principalmente ali a perícia, ciências forenses, essas coisinhas assim. Eu resolvi desenhar a vida de. Pois é, eu fui estagiária do MP, né? Então, assim, aí aquela paixão que eu já tinha pelo direito penal, ela florou na ciência forense. Eu Só que imagino. a vida me levou para outros caminhos, além dos cadáveres. Propósito, né? Exatamente, exatamente. Tudo na vida tem um propósito. Nunca fui muito da área de família, não, porque é justamente essa questão do psicológico. A área criminal, por mais assim que ela mova algum sentimento na gente, a, a de família, não sei, tem um ímpeto, uma coisa diferente, mexe diferente com a gente. Porque, na maioria das vezes, igual, por exemplo, as audiências de família, você sempre está discutindo uma situação de uma criança, de um adolescente ali que muitas vezes não tem dimensão do que é o mundo, e tem outras pessoas. Você vê, às vezes, acontece não só com os pais, mas também muitas mães que não levam a maternidade tão a sério, não param os filhos. Então, quando você lida com essas situações do dia a dia, não tem como você não se emocionar, não ficar chateado, não ficar com raiva de certas situações. Eu já saí de audiências assim, muito, muito chateada mesmo com situações. Gente, como é que pode? Porque realmente é uma área que digamos que é uma área mais que você tem uma vivência Aham. maior no seu dia a dia. Porque você vai sempre ligar aquela mãe, a sua irmã, aquela criança, poderia ser um filho seu, poderia ser um parente seu. Então, isso tudo gera empatia na gente quando a gente lida com esse tipo de situação, Sim. que é algo muito do nosso dia a dia mesmo, a família, né? Então, é nesse sentido que às vezes acaba sendo uma pegadinha, né? Pois é, esse é um dos meus medos na área de família, né? Que a gente começa a fazer de uma certa forma parte da família da pessoa, né? E aquele sentimento de gratidão que a pessoa tem pela gente, né? Quando a gente está ali defendendo, é como se a gente estivesse defendendo a família da gente, né? Então eu acho perigoso isso para mim, no caso. Então eu fico com a publicidade e marketing que me deixam muito felizes. Não, mas é isso mesmo. Acho que não tem como se em algum momento você vai encontrar. Eu, por exemplo, já encontrei famílias que eu me apeguei por causa da situação e tudo mais. E você tem que saber, de fato, lidar com aquela situação. Porque, igual eu falei, às vezes a gente não pode deixar o sentimento que a gente tem ultrapassar o que a lei diz, o que o direito diz. Então, lógico, eu vou me empenhar o máximo que eu posso, mas tem situações ali que legalmente não tem muito que você pode fazer. Então, você fica numa situação bem complicada, mas com o tempo você vai aprendendo a lidar melhor com isso, né? Eu sempre brinquei que se fosse para eu escolher qualquer coisa para fazer dentro do direito, seria um juiz para eu ter direito de ser imparcial. Aí fui fazer estágio e descobri que isso não Não existe. existe. Não Não tem existe, como. não existe. É uma coisa que eu Não tem sempre falo, como. não tem como você ser imparcial. Eu acho que, óbvio, que o juiz ele tem a obrigatoriedade de lidar com a lei, de aplicar a lei, ele não vai fazer uma situação ali da cabeça dele, apesar que muitas vezes isso acontece. Mas, assim, eu acho que não tem como você deixar seu sentimento, você deixar o sentimento na caixinha, fechou, e não tem como, isso não existe. Acho que a imparcialidade que a gente julga no direito é a questão do, independente do meu sentimento, a lei vai ser aplicada.
mas não a questão de que os meus sentimentos eles não vão estar ali naquela situação. Isso não existe. Não tem como. Exatamente, exatamente. Ai, não sei, a área eu acho, de família, ela move muito. Ela move muito. Tantas emoções, a gente questiona muito até a nossa capacidade, eu acho, assim. Eu não sei se você passa por isso, né? Então, De você... assim, hoje ficou um pouco mais com as audiências online, a gente acaba não encontrando, tendo um embate direto, como acontecia Uhum. antigamente nas audiências. Então dá uma aliviada, porque mas muitas vezes você vai e aí tem. Eu acho que das audiências que eu fiz em família, se uma ou duas foi tranquila, foi muito. A maioria das vezes sempre tem um sentimento, você leva o sentimento daquilo ali, tem um rancor pela situação. Então ninguém nunca chega na audiência de família com os ânimos, sempre com os ânimos aflorados. Sempre vai chegar lá, vai ter aquela sensação de que o bicho vai pegar. É sempre assim. Mas é uma maneira gostosa de você ver que tem que ter um resultado, que você faz parte de uma história de outra família, que você consegue ali, através do meu conhecimento, da minha área, proporcionar uma vida melhor para o outro. Então, digamos, disponibilizar o direito dele, isso é muito bom. Eu fico muito feliz de fazer parte disso. E hoje você realiza consultoria online? Assim, Sim, sim. como é que funciona a sua consultoria? Então, hoje eu atendo o Brasil todo. Então, é uma das vantagens do online, que o Instagram, que as redes sociais nos proporcionam para a gente é isso. Hoje Uhum. eu atendo o Brasil todo, eu atendo cliente do Brasil inteiro. Então, entre em contato no link da minha bio, a gente agenda o horário direitinho. A consultoria ela é feita via aplicativo Zoom mesmo, porque a maioria dos clientes são muito longe. E essa semana mesmo, no sábado, segunda ou terça, um cliente entrou em contato comigo, falou comigo que precisava de uma consultoria. Ele tinha uma dúvida e precisava de uma consultoria. E só que podia só no sábado. Eu falei, sábado o escritório tá fechado. Então, doutora, eu não tenho como, pessoal, vou te atender de casa. Pode ser online? Ele pode. Eu nem perguntei de onde ele era. Eu só perguntei se a consultoria podia ser online, porque seria no sábado, o escritório estaria fechado, então seria mais cômodo eu atender de casa. Aí ele falou assim, Uhum. marquei com ele, atendi e perguntei, me apresentei, perguntei, de onde você está falando? A doutora, já ouviu falar do Iapoque ao Chuí? Eu falei, já. Ele, então, eu sou do Iapoque. Eu falei, nossa! Nossa! Eu fiquei super surpresa. Aí eu perguntei onde é que ele tinha visto. Ele falou, não, vi a senhora pelo Instagram. Eu gostei do conteúdo que a senhora estava postando. Eu achei que as dúvidas que eu tinha, a senhora poderia tirar. Eu falei, nossa, seja bem-vindo. Mas, assim, é muito interessante o que o online faz na vida da gente. Onde na minha vida eu imaginei que eu teria ações do Brasil todo, que eu atenderia pessoas lá no Iapoque, que está tipo, muito distante. Olha só! Então, foi uma grata surpresa. Foi ter esses clientes de semana. Eram dois irmãos muito simpáticos, no final. Gostei muito de ter conversado com eles. Eu fiquei muito feliz de saber que meu trabalho tem chegado em todos os lugares. Né? É bem gratificante mesmo isso. É muito bom. Legal! Nossa, eu fico muito feliz. Eu fiquei muito surpresa, né? Porque, tipo assim, imaginei que seria alguém aqui da região. Mas aí quando ele falou comigo que era do Iapoque, eu falei, nossa, meu cliente tá longe. Tá bem longe. Isso é muito, muito bom. Mas hoje, assim, o online me proporciona isso. Às vezes, de manhã eu tô fazendo audiência na Bahia, quando é à tarde, minha audiência é no Rio. Então, acaba que é muito... Acho que nesse sentido facilitou muito para nós advogados, né? Você consegue um escritório, toma menos tempo, com locomoção e tudo mais. Então, é muito bom. O online, para mim, foi maravilhoso. Espero que Aí, mantenha. galera, Alves Mascarenhas é sem fronteiras, viu? Gente, só entrar em contato com a gente aí, que a gente atende em qualquer lugar. Qualquer lugar você pode falar com a Arrasando. gente. E conta aqui, aproveitando assim, pegando um gancho nessa questão do online, como é que está sendo essa experiência das audiências online assim, para você? Nossa, muito bom. Na verdade, eu vou ser muito sincera, no sentido de
de tempo de trabalho, de locomoção, gasto menor. Então, essas audiências online, elas ficaram muito acessíveis para a gente, advogado. Já aconteceu de sair daqui de manhã para ir para Fabriciano, para uma audiência, tipo, acordar às 5 horas da manhã para arrumar, sair daqui 6 e pouquinho para audiência 7 horas, de chegar lá e a audiência ser cancelada. Então, isso causava um certo transtorno, sem contar nos atrasos, às vezes eu tinha audiência em Fabriciano, tinha que vir para Ipatinga, a audiência atrasava lá, eu atrasava de cá. Então, assim, a audiência online, ela facilitou muito, muito mesmo, assim, pra gente. Então, hoje, eu tenho 3, 4 audiências no dia, que eu preciso levantar, tomar um café, respirar, sentar de novo e fazer audiência. Ficou muito mais prático, muito mais fácil. Então, se o judiciário quiser manter, agora está começando algumas audiências já voltarem a presencial, dá um dorzinho no coração, mas avança ir pro fórum, reencontrar a galera, ver todo mundo, bater um papo no corredor, tomar um café, também faz parte, é gostoso também. Faço ideia. Vamos falar aqui. Todos os assuntos, né? Tá, mas o que você acha assim, do PJE em si? Só desviando um pouquinho. Eu não peguei muito a parte dos processos físicos, né? Eu acredito que também era mais trabalhoso. O PJE acho que facilitou muito a vida do advogado também. É óbvio que tem dia que você tem que contar com a sorte, com a graça de Deus, porque tem dia que ele não entra, tem dia que você tem que tentando 1 hora e meia, tentando fazer protocolar uma ação, essa semana mesmo. Nossa, gente, eu tentei protocolar a ação várias vezes, só dava erro. Eu falei, não, vou desistir. Então, se você estiver em cima do prazo, você fica lascado, né? Porque aí, por isso que eu não deixo nada muito em cima do prazo, por isso, para não perder, porque se você for contar com o PJE, nesse sentido, às vezes dá uns buguinhos, dá uns erros, e acaba dando um transtorno. Mas, no geral, assim, eu acho que facilitou muito, né? Porque você tem que ir fora, buscar processo. Não facilitaria a minha vida hoje no sentido de trabalhar para o Brasil inteiro. Para me pensionar fora do estado, seria um transtorno. Em outra cidade aqui já seria um transtorno muito grande, né? Era mais trabalhoso, teria um custo maior. Então, o que para mim hoje é muito mais prático. Você protocolou ali, tá tudo certo. E conta aqui pra gente, Geise, hoje você considera que as suas redes sociais, que agora já tá chegando no IAPOC, é de uma certa forma aí, a extensão do seu escritório? Você já considera as suas redes sociais uma extensão do seu escritório? Sem dúvida. Eu comecei com as redes sociais há pouquíssimo tempo, eu não era muito adepta a muitas postagens, a aparecer muito, né? Dar muitas caras, mas eu percebi que, de fato, sem dúvida, acho que é uma das melhores ferramentas para a gente utilizar, porque você consegue levar seu trabalho a lugares que você não conseguiria. Você nunca imaginava. Né? Então, assim, sem dúvida, hoje, no meu escritório, nas redes sociais, é sensível isso aí. Então, é algo que ainda tem muitas dificuldades ainda de aparecer mais, de falar mais. Levar puxão de orelha, a gente precisa de vídeo, a gente precisa aparecer. Mas, assim, eu com certeza acho que ao longo do tempo a gente vai perdendo a timidez também, vai sentindo mais segurança em fazer. Eu pretendo estar cada dia mais na rede social, acho que somente depois dessa experiência do IAPOC aí, a gente vê que tem um resultado sim, se você se dedicar ali, o cliente ele vai vir através das redes sociais. E também você demonstra o conhecimento que você tem, as pessoas sabem quem você é, então sempre quando ela te vê ou que ela precisar de alguma coisa, ela vai lembrar de você. Então, para mim, tem sido assim, uma grata surpresa, uma experiência incrível trabalhar nas redes sociais, no sentido de agregar e trazer clientes. Muito bom. Eu fico feliz, porque hoje a rede social, eu brinco aqui com os clientes da agência, que é a forma de você mostrar a autoridade que você tem sobre o que você exerce. Então, estou muito feliz de saber que você já está aí cada vez mais rompendo fronteiras. Não, você viu hoje, né? Eu já te mandei mensagem cedo, eu te mandei ontem, né? Que a gente precisa aumentar o trabalho aí, porque de fato a gente tem um resultado muito bacana. Fico muito feliz. Para quem não sabe, o Geise é cliente da agência, viu? Também. Entendeu? A gente fica muito feliz de saber disso. Mas aqui, conta pra gente aqui para dar aquele momento de descontração. Já passou algum perrengue chique? Nossa!
Gente, fala você, já passei muita coisa. Nossa, já passei muita vergonha. Eu cometi muita gafe. Nossa, demais da conta. Eu já perdi as contas de quantas vezes. Tem um fato que, na verdade, eu acho que eu trouxe isso pra minha vida. Eu falei que nunca mais eu queria passar por uma situação daquela. Na verdade, eu não era advogada ainda. Foi quando eu fiz a proposta pro Davidson de trabalhar para ele como advogada. Mas quando você vai como se fosse advogada, né? Você chega lá, é belo. E o Davidson, pessoa maravilhosa, mas o tempo do Davidson, você sabe como é que é o tempo do Davidson, né? Então, assim, as coisas acontecem tudo ao mesmo tempo, em cima da hora, e te deixa louco. Um dia, quinta-feira, não vou esquecer, eu estava no horário de almoço, ele me mandou uma mensagem, falou pra mim, e mandou uma foto, resolve pra mim. Eu abri, gente, na hora que eu li, eu não acreditei. Isso era meio-dia e pouquinho, eles tinham audiência 1h10. Eu falei, oi? Como assim? Como assim? Eu falei, gente, audiência 1h10, e aí? Ele falou assim, vai lá pra resolver. Eu falei, eita, eu tô lascada. Eu falei, vou aparecer na audiência da revelia. E na minha cabeça, eu pensei o seguinte, se tiver, eu não sei qual é o assunto, mas chego lá, eu peço para dar uma olhada e peço para conversar daqui 15 dias. Tá tranquilo, tem prazo para conversação. Perguntei para ele se tinha acordo, ele falou, não tem acordo não. Vê lá o que é, mas dependendo do que for, não tem acordo. Então eu cheguei, minha sorte, nesse dia era uma audiência de conciliação, então não era com o juiz, era com a conciliadora. Chamou a gente, entrei pra sala e eu falei pra ela, você deixa eu dar uma olhadinha no processo rapidinho? Ela, claro, enquanto ela foi pegando a documentação de todo mundo, eu peguei o processo, ela folheava, era pouca coisa, então rapidinho eu entendi o que estava acontecendo. Mas aí, enfim, bela confiante que eu poderia contestar depois. Tem acordo, doutora? Não tem acordo. Aí a conciliadora tentou falar da importância do acordo naquele momento, eu até mandei mensagem pro David, ele falou, não, 0 acordo. Eu falei, ok, não tem acordo. Ela falou, doutora, então você não me entrega a contestação? Eu falei assim, não, vou chutar no prazo. Ela falou comigo, doutora, necessidade especial, a contestação é feita na audiência. Eu falei, ui, contestação. Gente, eu falei, e agora? Aí eu falei pra ela assim, tá, e se eu não contestar? Ela, revelia. Eu falei, e o que eu faço agora? E agora, o que eu vou fazer? Como diria o meme, Neiva do céu! Gente, e aquilo eu comecei a suar. Eu falei com ela assim, mas e agora? Como eu faço? Ela falou assim, não, doutora, fica tranquila, você pode contestar oralmente. Eu falei, oral? Como assim? Eu vou falar. Gente, me bateu um desespero naquele momento. E eu falei, gente, agora? O que eu faço? Eu peguei o celular, abri o CDC, dei uma lida rapidinho. Gente, fiz a contestação. Fiz ali, falei e fui embora. Falei assim, gente, nunca mais na minha vida eu quero passar por uma situação dessa. E no juizado especial, a maioria das pessoas ali ou eram meus professores, ou eram meus colegas de trabalho, de escola, de faculdade. Então, eu fiquei extremamente constrangida, porque não tinha como eu explicar que eu tinha acabado de ser notificada para ir naquela audiência. Então, até então, eu estava completamente despreparada para estar naquela audiência. Então, assim, gente, foi um sufoco. Faço ideia do aperto. Eu saí de lá revoltada. Nunca mais. Eu me lembro de ter falado com o Deus e falei assim, Deus, eu passei uma vergonha. Nossa, não tem noção da vergonha que eu passei. E ele riu na minha cara. Não aprende. É bom, é assim mesmo. No início você vai aprender. Então, assim, ao longo desses anos todos, trabalhando como preposto na empresa e agora como advogada, a gente sempre passa com perrenguinhos. A gente sempre tem umas situações ali que ou você dá um embatezinho com o juiz, que às vezes eles são um pouquinho... O Vinícius rindo de você, ó. Porque ele não tava, se fosse com ele, né? Um dia que você não se conta. Então, assim, a gente tem uns embatezinhos com o juiz, às vezes o advogado da outra parte, às vezes é um pouquinho mais grosseiro, mas assim, no geral, tem sido tranquilo. Depois dessa experiência, eu falei, não, nunca mais eu pego qualquer causa e aparece muito. Às vezes o cliente deixa para a última hora, aparece um cliente, tipo, o prazo é vencer amanhã e te procura hoje. Resolver. Então, assim, dependendo do contexto, dependendo da situação, eu prefiro não me arriscar. Porque eu acho que isso vai levar seu nome, sua imagem para um lugar que eu não gostaria de estar. Tá? Sim. Eu sempre me preparo o máximo que eu posso na audiência e
não, é uma situação que eu não quero passar nunca mais na minha vida, eu quero ter esse constrangimento que foi esse dia. Então, não, gente, nunca mais, tá? Muito ruim. Não. Ludmilla, você ri, porque no dia que eu conversei com você, você ia ver como é que é. A gente não tá muito Ah, minha filha, já aconteceu em viagem, perrengue. Então, assim, dá de boa. Fui atender cliente fora, aí o radiador do carro estourou no meio da estrada. Eu sei lá que arrumou, já pneu furou. Perrengue chique, minha filha, todo mundo passa quando tá empreendendo. é difícil, viu? Cada um com sua história. Exatamente. Mas aqui, Geis, o que que te motiva? Além dos perrengues chique, das emoções, assim, o que que te motiva? Acho que a minha vida toda eu quis fazer a diferença de alguma forma, sabe? Eu quis que aquilo que eu fizesse causasse um impacto em alguém. E o direito, ele me proporciona muito isso, de eu ver mudanças, né, nas pessoas, de eu ver situações mudar, é muito gratificante quando você pega um processo e você fala assim, Jesus, isso não vai dar certo nunca. E às vezes o juiz é um pouco paciente, você faz uma vez, você faz duas, você faz três, e aquilo dá certo, e você fica feliz por aquele resultado, aquela mudança que teve. Já aconteceu de ter situações que eu achava assim, na minha cabeça eu falava assim, não vou conseguir reverter, não vou conseguir reverter. E chegar lá e dar certo, você conseguir, talvez não 100%, mas você conseguir amenizar. Isso aconteceu muito na Cobre Tudo, eu consegui amenizar um prejuízo que a gente teria. Então, é muito gratificante você ver que o seu trabalho ele impacta outras pessoas, ele faz a diferença na vida de outras pessoas. Isso é o que me motiva. Saber que eu vou fazer diferença para alguém. Uhum. Direito de família é muito isso. Eu sempre fui aquela pessoa muito família. Então, eu sou aquela irmã que os irmãos brigam, eu quero tentar conciliar. Se tem algum problema em família, eu quero sempre tentar que todo mundo esteja confortável naquilo ali. Do almoço de domingo, eu sou um pouco chata, que eu acho que todo mundo deveria vir domingo almoçar junto. Então, eu sou muito nesse sentido. E às vezes o direito de família ser dessa forma me proporciona gerar conforto para alguém. Como eu falei, muitas vezes chega alguém no meu escritório, numa situação de desespero, às vezes não sabe como fazer, não sabe como resolver aquela situação. E o direito de família vai muito além de resolver esse problema de aplicar a lei. Mas a empatia, você acolher aquela pessoa e ela saber que ela pode ser ouvida por você. Então, isso me motiva muito, muito mesmo. Ai, que lindo! Ai, que felicidade, que orgulho de você! Eu tô um pouquinho emotiva, mexa do frufru, mas enfim, né? Eu gosto disso. Ah, mas isso é bom. Isso é bom. Valores, essência. Eu acho isso muito bonito. E você não tem vergonha de transmitir isso, inclusive através daquilo que você exerce. Então, isso é muito bonito de se ver. De forma nenhuma. Eu acho que essa é uma das coisas que eu sou cristã, isso foi uma das coisas que meu pai mais cultivou na gente, sabe? Eu tenho muito orgulho de dizer isso, que os valores, os princípios que eu tenho hoje, meu pai ele cultivou isso de uma forma muito bonita na minha vida, na vida dos meus irmãos. E é algo que eu levo para a vida toda. A gente comete erros, a gente é falho, só que ter essa experiência de ter algo porque você acredita, de vivenciar isso que você acredita, é muito bonito. Isso é uma das coisas que eu tenho orgulho do meu pai, por ter feito e transmitido isso pra gente, tá? De ter comunhão com Deus, de seguir um objetivo, de ter um princípio. Não estou dizendo que você tem que ter um princípio cristão, mas acho que quando você acredita em alguma coisa, que você segue aquilo, sua vida ela é mais bonita. Você tem momentos mais bonitos na sua vida. Porque você sabe o que te move, o que te causa aquela sensação. Então, eu gosto muito disso. Entendi. Salvo engano, se a minha memória ainda funciona, a nossa Constituição Federal aí no artigo 226
diz que a família é a base da sociedade, né? E então ver que ainda há esperança de uma certa forma na família, nos valores, na preservação, né, dos entes, do amor entre os familiares e principalmente os profissionais que estão ali, que às vezes o advogado é visto como uma peça não muito importante, muitas vezes as pessoas não veem que eles também exercem esse papel de psicólogo, de conciliador. E como uma pessoa tem, né, no caso, o advogado, tem princípios, tem valores, tem essência, tem um berço, tem uma estrutura, e através ali da profissão dele, ele consegue levar amor e paz para muita gente. Isso é muito bonito. Não, de fato, é algo muito que acho que todo mundo deveria pensar um pouco mais, sabe? Analisar. A gente vive um momento assim que eu sou muito apaixonada pela leitura, eu gosto muito de ler. E acaba que ultimamente a gente do direito, a gente lê muita doutrina. Então eu gosto, às vezes, de ler livros mais fáceis, de leitura simples, mas que dá conforto não para minha mente, mas para minha alma. E o último livro que eu li recentemente, são 2 livros que eu li que são títulos assim muito parecia muito bobo. Eu tinha visto uma resenha desse livro e eu resolvi ler, que é um Uhum. que fala que é um livro cristão, que é o De Todo Coração, que fala justamente do momento que a gente tem vivido, dessa fé superficial, dessas coisas momentâneas. As pessoas hoje não têm profundidade, as coisas são muito rasas, né? Espiritualmente Uhum. falando, acredito em coisas muito banais, o mundo está muito complicado, os valores se invertendo. Relacionamentos descartáveis. Exatamente. E eu lendo esse livro e outro livro, um livro que parecia bobo, gente. Eu peguei o livro para ler e me tocou de uma forma e me fez ver a vida de uma forma muito, muito diferente. O quão importante é você ter essa concepção de acreditar em alguma coisa, de fazer mudança. A família hoje ela é algo extremamente importante. Independente do formato que você tenha de família, você ter uma base, você ter estrutura, para o nosso crescimento profissional, pessoal, ela é muito importante. Uhum. É muito importante mesmo. E partindo aí, né, pegando essa linha tênue aí da essência, né, de tudo aquilo que nos formou, nos constituiu, você recebeu algum conselho de alguém assim que foi uma virada de chave na sua vida? Digamos assim, não que foi. Eu acho que é algo que eu carrego assim desde sempre, sabe? Que é o que o meu pai sempre me falava, desde pequena. Acho que independente, a gente foi criada numa religião, a gente é cristão, e meu pai sempre falava que a gente tinha que amar a Deus apesar de todas as situações. É difícil muitas vezes você vê, você não você sente, né? Mas não é algo que você vê, que você toca, é intangível ali. Mas é uma das coisas que eu trago para minha vida toda. Amar a Deus acima de qualquer coisa, e isso me conforta, ter essa intimidade com Deus, de caminhar junto com Ele. Isso me leva em lugares que eu achei que eu nunca chegaria, que eu nunca teria capacidade. E Ele faz por mim algo que eu sozinha não seria capaz jamais. Então, meu princípio de vida é sempre esse: caminhar sempre ao lado de Deus, seguir ali, porque é o que me conforta em todos os momentos, em todas as dificuldades, e é o que me traz alegria, é o que mantém a minha família, é a base do meu casamento. Então, essa é uma das coisas que meu pai sempre, como eu falo, acho que é uma das lições, uma das coisas que meu pai trouxe para as nossas vidas, assim, que eu sou extremamente grata a ele, é esse amor por Deus. Ô, Vinícius aí, no coraçãozinho, não. Mas que a gente fala assim, mas Deus ele é perfeito em tudo. Eu acho que porque esse é uma das coisas, dos conselhos que eu carrego. Porque todas as coisas que acontecem na minha vida é o que ele me proporciona. O meu casamento, a minha profissão, Deus me deu uma pessoa que eu tenho um companheiro que tem os mesmos objetivos que eu, tem esse coração voltado para Deus como eu. Então, assim, não tem outra forma. Eu sou extremamente grata mesmo por isso, sabe? Então,
meu princípio de vida, é o que eu sigo, é o que eu acredito em todos os momentos. E todas as vezes, igual quando a gente fala de uma palavra que faz mudança, ou uma frase que acaba fazendo virar a chave, eu sempre leio a palavra. Todas as vezes que eu acho que está faltando alguma coisa, que eu preciso de alguma coisa, ou que eu quero agradecer por alguma coisa, palavras sempre me mostram um caminho que é o caminho que eu devo seguir, sabe? Que bonito. É bem isso mesmo. Eu tenho um lema, né? Eu tenho alguns lemas na minha vida, mas um que eu carrego assim. E se eu pudesse, eu tatuava na testa. Mas vai ficar um pouco feio, né? Tatuar na testa, mas eu tatuei no coração mesmo. E falo para todo mundo: Deus não une pessoas, ele une propósitos. De fato. Eu acho que nada acontece nessa terra ou ninguém cruza o seu caminho à toa. Então, tudo tem um propósito nessa vida, inclusive a gente. Eu, na verdade, eu tatuei uma frase, né? Eu tatuei uma frase que fala tudo acontece por uma razão. É justamente isso. Nada vem por vir. Tudo vai ter um propósito na sua vida. Todas as pessoas que se aproximam de você, elas têm um papel na sua vida. Elas são fundamentais ali. Então, de fato, eu acho que não descreveria uma palavra melhor do que uma frase melhor do que você disse. De fato, é isso mesmo. A galera chora, Vinícius. Tá aqui, minha filha, do lado derretendo ali, ó. E para não tomar muito seu tempo, Geise, hoje, para quem quer começar, qualquer coisa na vida, tanto no direito, ou na advocacia, ou num concurso, ou em qualquer outra área da vida, qual que é o conselho que você daria para quem quer começar? Perseverança. Eu acho que essa é a palavra mais adequada. Não é fácil, tem dia que você vai querer desistir, você não vai querer, você vai achar que você não serve para aquilo ali, vai ter dias difíceis, vai ter dias que você vai questionar sua capacidade, vai questionar se aquilo mesmo é o que você quer. Então, acho que é perseverar. Então, acho que quando você persevera, você insiste naquilo ali, se de fato é o que você quer, as coisas elas vão acontecer. Elas acontecem da melhor forma possível, talvez não do jeito que você espera ou do jeito que você queira que aconteça, porque não funciona assim, mas as coisas elas chegam na hora certa, no momento certo, e é o que eu tenho vivenciado. Todo dia é uma luta, vou ser muito sincera, parece ser muito lindo, muito maravilhoso quando a gente fala que hoje, graças a Deus, eu tenho casos no Brasil todo, que o escritório está crescendo, que a minha advocacia está crescendo. Eu fico muito feliz por isso, mas tem dias que são dias difíceis, são dias de desânimo, e o que me faz é querer continuar e perseverar. O objetivo é saber que eu tenho na frente algo muito melhor. Então, quem começou agora, não é fácil, gente, somente no direito, se você começar, você vai ver que tem muita diferença do que você aprende na faculdade, do que você aplica na prática, e tem que ser muito perseverante mesmo para conseguir. Estão dizendo que você é outro patamar. Esse Vinícius, viu? Amor. Sei, amor, tem que falar mesmo, tá? Declara aí, que aí hoje eu te deixo dormir na cama. Olha só, gente, de direito de família, direito da live. Ai, gente. Vai descontrair um pouquinho, pra rir um pouquinho. Mas tá vendo? Isso é que eu acho interessante, isso que eu acho bonito às vezes. Por que eu disse que eu acho legal quando a pessoa, o profissional, antes de ser profissional, ele é uma pessoa consciente, né? Quando uma pessoa tem valores, tem um berço, né? Tem uma essência boa, um caráter bem formado, então na hora dele exercer a profissão dele, ele não está engessado. Ele é uma pessoa que vai ser empática, ele vai procurar resolver o problema e não pegar o dinheiro daquela pessoa, né? Então, você tem um relacionamento estável, sólido, bem resolvido, e ter, por exemplo, uma advogada que no âmbito ali familiar, a essência dela
isso transcende, né, até para a profissão, aquilo vai além do ambiente familiar, ela leva isso consigo, nossa, é fantástico, parabéns, você é uma pessoa maravilhosa. Não é A, a fácil. sociedade, a sociedade e a área do direito agradece, né? Os profissionais do direito agradecem. Eu fico muito feliz quando os meus clientes, quando as pessoas que convivem comigo têm essa percepção, porque é justamente isso mesmo. Porque a gente está ali para resolver, como eu falei, para resolver um problema e tal, mas muitas das vezes a gente tem que chegar ali para também ser conciliador, porque muitas vezes a parte está muito alterada, ela quer porque quer fazer e acontecer, e você é aquela pessoa vai ponderar para ela, vai mostrar para ela que às vezes o melhor é um acordo ali, que ambas as partes fiquem em paz, fiquem tranquilos e siga a vida. Porque é isso, gente. Infelizmente, nem tudo é para sempre. Nem tudo é para sempre. As coisas, nesse momento, elas podem sim chegar num ponto final, mas que isso aconteça de forma saudável, né? Sim, Eu comentei do livro, tem um dos livros que eu li que ele fala que o amor, nem todo amor é para sempre, o amor acaba e tá tudo bem. Eu acho que são ciclos da vida da gente. A gente tem que saber que certas situações elas podem chegar ao final, sim, e a gente tem que saber emocionalmente lidar com essa situação. Isso é fácil, né? E isso não é só um relacionamento amoroso, é sua relação com seu pai, tem certos conflitos, mas tem que uhum, saber que esse ciclo ele tem que se fechar e você tem que seguir em frente. Não dá para você ficar remoendo aquilo pro resto da sua vida, porque você é o maior prejudicado nisso. Então, hoje eu tento, às vezes, conversar com os meus clientes. Às vezes, quando o cliente chega muita raiva, com muito rancor e muito magoada com toda a situação, eu sou empática, eu entendo a dor que ela está sentindo, a frustração que ela está sentindo. Só que perdoar e seguir em frente também faz parte. Isso liberta a alma sim, da gente. Então, é verdade. muito importante esse fechamento de ciclo para tudo. Eu entendo até de uma certa forma que é um senso de responsabilidade que a gente tem, né? A autorresponsabilidade. Estou me comprometendo com aquela situação, com aquela pessoa, com o propósito, com o problema dela, em achar uma solução. Quando fiz direito, eu tive um professor ali na introdução ao estudo do direito. Chamava José Nazareno Ataíde. Estudei na FADIPA, né? Nossa, Nazareno era fantástico. E, e ele sempre dizia uma frase, eu não lembro bem a frase certinha, mas ele disse que no exercício do direito a gente tem que sempre ponderar o que é exatamente justiça. Porque nem sempre aquilo que é o nosso senso de justiça é o senso de justiça do outro. E enquanto aplicadores do direito, da lei, a gente tem que entender o direito de ambas as partes, né? O senso de justiça de ambas as partes, para a gente equilibrar aquilo na balança, para a gente poder descer a espada. Exatamente, porque às vezes é óbvio que você vai fazer o melhor para o seu cliente, mas às vezes, dependendo da situação, você vai aflorar mais ainda a, 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 a raiva, o ressentimento que aquela pessoa tem. Então, às vezes, conciliar, principalmente no direito de família, é o que eu mais tento conciliar. Óbvio que tem situações que, judicialmente, ela tem que seguir mesmo, tem que correr para chegar num lugar. Mas, na maioria das vezes, eu penso que a conciliação, principalmente no direito de família, é algo que é de extrema importância. Porque são laços ali, relações que você vai levar para a sua vida toda. Então, conciliar é a melhor forma. Sabe? É melhor. Ai, que lindo. Alguém tem alguma pergunta para fazer para essa maravilhosa? Porque, gente, essa pessoa é uma das pessoas mais incríveis. Acho que é por Ai, isso que entrou na minha vida e eu não vou deixar sair nunca mais. pode falar de coisa, não, eu vou chorar. Estou muito emotiva. Daqui a pouco eu tô chorando aqui. Mas, Se alguém tiver alguma pergunta ou algo a dizer a Gesiane Alves, pode mandar aqui nos Fico muito comentários. feliz por essa parceria. A gente se conheceu em trabalho, né? E quem me conhece sabe o quão mais fechadinha eu sou. Mas é alguém que você,
coração quentinho. É muito bom. Bom, foi um prazer te ter aqui. Eu tenho um orgulho de te chamar de amiga, viu? E sou eternamente grata a Deus por ter permitido, por ter te colocado no meu caminho. Conhecer você enquanto profissional, enquanto pessoa, nossa, foi uma das maiores dádivas que eu já tive na minha vida, de verdade, de coração. Fico muito feliz de receber você aqui na nossa casa, aqui na Lemuri, de fazer parte aí da nossa família, né? Porque isso para mim é uma orquídea, né? É uma família. Eu não tenho clientes, eu tenho família. Entrou aqui, acabou. Virou minha família e pronto, acabou. E é uma honra te ter, tá? Fazendo parte da Lemuri. É uma honra te receber aqui na nossa livecast, poder contar a sua história de vida, dividir um pouco quem é a Gesiane, trazer um pouco de Alves e Mascarenhas, né? Que é o seu escritório junto com a Paty, a intimidade. Nem sei se ela tá aqui mais, mas é uma honra receber vocês aqui, escutar a história de vocês. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada mesmo. Eu fico muito feliz pelo convite. É muito gratificante a gente poder receber todo esse carinho e todas as pessoas que... Obrigada, tá, gente? Todo mundo que esteve hoje para assistir a gente. Eu não tenho nem o que dizer de você, né, Lud? A gente se conheceu durante esse trabalho. A gente tem um relacionamento muito bom. Eu sou muito grata por essa amizade também. Família, na verdade. A gente virou família. E eu agradeço muito a Lemuri por essa parceria. Vocês estão me acompanhando aí agora. E espero que a gente continue fazendo mais coisas juntos. E é isso. Daqui pra vida. Muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada. Aí, a live vai ficar salva assim, tá, gente? Aqui no perfil. Depois eu vou subir também o link pros stories. Aí vocês podem compartilhar e assistir quantas vezes quiserem. Gente, obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui, todo mundo que passou aqui pela live. Muito obrigada, Giz, por abrir as portas da sua casa, por abrir seu coração, por dividir com a gente a sua história. Foi uma honra mesmo te ter aqui. A todo mundo que participou, muito obrigada, viu? E a livecast normalmente acontece todas as quartas-feiras. E tiver algum empreendedor aqui que... Segue a Lemuri aí pra vocês assistirem a livecast. Sempre tem conteúdo muito bom. E se alguém tiver interesse de vir trazer aí a história, compartilhar um pouco de sua essência, pode chamar no direct que nós vamos agendar uma live. Viu? Mais uma vez, muito obrigada. Boa noite para todos. E uma excelente resto de semana. Obrigada, Lud. Até mais. Beijo, gente. Tchau, gente.